Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a 4ª edição do podcast do B13 Bela Vista. Sigam a gente, se inscrevam no canal, no YouTube e no Instagram. Eu sou o Diego Arvati, estou mais uma vez aqui com minha amiga Ana Paula Barros. Oiê, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos todos aí ligados e hoje temos duas presenças aqui maravilhosas que fazem parte do Salve Saracura, que é o Rafael Fornari e o Vitor Próspero, que são membros do Salve Saracura. Sejam bem-vindos. Obrigado. Uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado. Honra pra gente. Obrigado pelo espaço aí, animados pra conversa. Legal. Isso aí. E, enfim, o Salve Saracura está fazendo 5 anos, né? Como é que foi que começou a movimentação em torno do Salve Saracura? E o que é o Salve Saracura? Como é que a gente pode explicar em primeiras palavras para as pessoas que estão escutando a gente aqui? Olá de novo, né, Diego, Paula, obrigado pelo espaço. O coletivo ele surgiu em 2019, julho de 2019, estamos completando 5 anos, como o Diego falou. Ele surge a partir de uma demanda da rede social Bela Vista, que é um grupo que congrega moradores do bairro, por conta de um empreendimento que estava para ser construído numa área de nascente, numa das principais nascentes do córrego Saracura, que corta uma porção do território do Bexiga. E aí, por conta da denúncia de uma moradora do bairro, o coletivo se reuniu, e aí foi meio que de forma espontânea, se reunindo semanalmente, passando por vários pontos do território. A gente tinha sedes itinerantes, né? Então foi circulando por vários pontos do território para pensar formas de proteção dessa área de nascente. Então isso acabou congregando diversas pessoas e moradores e, né, simpatizantes do Bexiga, e o coletivo foi se formando dessa forma horizontal, né, suprapartidária, para pensar estratégias políticas, jurídicas, culturais, artísticas, de como chamar atenção para essa questão da preservação das nascentes. E aí a grande questão é que o coletivo surge inicialmente, né, pensando na proteção das áreas de nascente do Saracura, mas aí esse objetivo acaba se expandindo, esse objeto acaba se expandindo porque a gente identifica outros elementos do bairro que também estavam sendo ameaçados, não só pelo prédio inicial que seria construído na área de nascente, mas por outros empreendimentos que também estavam previstos ou com projetos de construção para o bairro. E aí isso acabou afetando também a área tombada do bairro. O Bexiga é um bairro tombado, né, pela Resolução 22 de 2002, justamente por conta do rico patrimônio cultural, diversos imóveis e elementos urbanos tombados, mas também por conta da população que reside no bairro. Então isso de alguma forma acabou chamando a atenção para um problema maior, e aí o coletivo acabou atuando, ampliando a sua atuação. Chamar atenção para esse ponto que eu acho que é bem importante. Eu entrei no coletivo 1 ano depois que ele foi formado. Ele começou, né, com eventos que o Rafael pode contar melhor, mas com essa participação de vários atores do bairro, e sempre muito imerso nesse aspecto comunitário do Bexiga. Mas eu queria chamar atenção para esse caráter integrado, que é o que dá sentido o tempo inteiro. Não é uma natureza de atuação só anti-mercado imobiliário ou só pelo patrimônio histórico ou em defesa das nascentes. É uma coisa, acho que isso que dá uma liga importante, que só faz sentido para a gente a defesa num aspecto ambiental, na medida em que isso está atrelado a uma visão social, entendendo a questão da moradia no bairro, a questão da moradia coletiva, a questão racial, a questão histórica. Tudo isso tem que ser integrado, e justamente isso ser construído da forma comunitária que o Bexiga sabe bem fazer é o que sempre deu sentido, acho, nesses 5 anos. Então, lutar contra um empreendimento ou outro sempre foi fazendo sentido, pensando... a gente acho que vai falar mais para frente, assim, mas é isso. Você consegue defender uma nascente ou uma encosta verde, mas isso não pode, por exemplo, ser um vetor de valorização imobiliária que vai expulsar a população que mora ali no entorno. Então isso está muito integrado, e isso acho que dá um sentido para a atuação do Salve Saracura estar sempre imersa, misturada com a atuação dos outros coletivos. Então a gente, por exemplo, compõe o Saracura Vai, está lá sempre construindo junto, porque dá o sentido. A gente não consegue só voltar para
a defesa da nascente, né, e dissociar isso da... Acho que esse é um aspecto importante, assim, da gente pensar, né, o que tem que ser construído. Assim. A gente tem um bordão, que eu sempre falo, que é um rio no Bexiga nunca é só um rio, né? Então, quando a gente defende a preservação das áreas de nascente, a renaturalização dos rios, eventualmente, a gente pensa também muito nos modos de vida que estiveram e que estão ligados à presença do rio no território, né? Acho que o pessoal do Saracura Vai falou aqui, acho que eles vieram no segundo episódio, e eles ressaltam a presença, né, dos vestígios arqueológicos que foram encontrados nas obras do metrô, mas a gente tem que pensar que o rio Saracura ele abrigou, né, o quilombo Saracura no final do século XIX, e que a materialidade do quilombo hoje emerge na estação, mas a gente encontra várias continuidades dessa prática quilombola nos modos de vida, nas práticas culturais do bairro, nas formas de ocupação do bairro. Então, quando a gente defende a preservação do rio, né, e o nome do coletivo é o Salve Saracura, de saudar o rio, mas ao mesmo tempo de protegê-lo, a gente pensa também nas formas de vida, nas práticas culturais intimamente ligadas com a presença do rio no território, né? Sim. Então, a população negra que ocupou as margens do Saracura, é essencial que ela seja pensada, a manutenção da população e a forma de qualificação do bairro para essa população, né? Acho que esse é um ponto diferencial do coletivo, porque muitas vezes eles colocam a gente, o coletivo que defende a preservação das áreas de nascente, o que, óbvio, tem sua importância e é legítimo, mas a gente sempre dá um salto, que é essa questão que o Vitor ressaltou dessa parte social. Então, é uma simbiose entre elementos naturais e elementos sociais, culturais, que faz essa atuação do coletivo se expandir também para além da questão simplesmente ambiental. Sim. Quantos córregos tem na Bela Vista? E, assim, como eles são tratados, né? E também se eles interferem quando dá... Lembra aquelas enchentes que rolava, aquelas crateras que do nada aparecem na rua? Tem a ver, tem alguém que cuide dessa parte, né? Tinha uma cratera ali perto da Rua Rocha, na frente da pracinha. Sim, ali na Una. Na Una. Sim, na Una. Essa cratera, ela abriu, ficou uma cratera enorme, fecharam, e aí foi impressionante, porque a gente passando lá, no dia a dia você vê que eles encheram de pedras, assim, não era brita pequenininha, assim, eram umas pedras, e foi um caminhão, encheu de pedra e asfaltou, e ficou um tempão fazendo esse... Agora passou 3 semanas, abriu de novo o buraco. Sim. Então tem uma questão, é isso, para onde estão indo essas pedras? Elas entraram em alguma galeria ali e tal. Então, isso é uma loucura, porque as galerias, a canalização do rio, que é uma coisa que é mapeada, a princípio você deveria ter um controle disso melhor, aparentemente tem um certo desconhecimento disso, assim, na hora que você vê esse tipo de obra de infraestrutura de reparo, né, e tal. A gente viu isso muito acompanhando a obra do metrô, que provavelmente a Sol e a Adriana comentaram um pouco sobre, do Saracura Vai, que é ali no próprio sítio arqueológico, a gente nas visitas vê que tem um pedaço, uma manilha, com um cano enorme de concreto passando por baixo. Então, uma coisa, tipo de obra que você faz mais por baixo, que está lá nos 6 metros de profundidade, abaixo dos achados arqueológicos das estruturas históricas que estão encontrando. Aí tem um tubão passando, que provavelmente era uma dessas galerias da água do córrego passando. Sim. E a obra do metrô passou uma parede que chama de lamelas, parede de diafragma, que é uma parede de concreto que faz as paredonas da escavação principal da estação, que vai a 50 metros de profundidade. Eles passaram sem saber que tinha um negócio, cortaram. Então a água que devia estar ainda, mesmo que fosse uma canalização antiga, ainda provavelmente o lençol freático estava levando água para lá. E essa água vai e provavelmente, né, a gente não sabe como, mas provavelmente ela está batendo nessa parede de concreto que faria, e isso está indo para algum outro lugar. Então, e é por isso que ela explode ali atrás e faz a cratera. Isso não dá pra gente cravar que é isso, mas... É como se não tivesse uma passagem, né, que foi interrompida. Como se, assim, tem galerias, tem coisas assim que provavelmente estão sendo interrompidas. Não dá pra fazer, isso não é uma denúncia oficial, mas assim, é um tipo de coisa que quando começa esses buracos ali, né, e cai um pedaço na Paim, um pedaço, buraco que abre um mês depois de fechado, abre de novo na Rua Una. Sim. Em vários bairros isso está acontecendo, né, perto das estações.
Enfim, esse é um assunto específico, tem caráter técnico, geológico e tal, que está sendo discutido, mas para a comunidade do bairro, quem está atento para essas obras, é sempre uma questão que chama um pouco a atenção. Mas para voltar para a sua pergunta dos córregos, ali onde abre essa cratera na Rua Una é exatamente um dos eixos do Saracura, que é o Saracura Grande. Então o Bexiga ele é definido principalmente por 3 riachos, rios que são o Itororó, o rio Bexiga, que é Japurá também, né? Chamava Japurá, e o Saracura, que vem pela 9 de Julho, e na verdade um braço dele nasce ali no MASP, e é o Saracura Pequeno, que vem pela 9 de Julho, 14 bis, e o Saracura Grande é o que nasce nessas encostas da grota, que a gente sempre... que acabou sendo mais essa área de atuação até do Salve Saracura, porque a grota está sob o Cardeal Leme agora. Isso, ele nasce nessas encostas, Sim. nasce lá em cima, perto da Rua Ribeirão Preto, tem aquele bequinho, Rua Garcia Fernandes, Rua Doutor Seng, aí ela desce pela Rua Rocha, os mapas antigos mostram exatamente a curvinha do rio, bem na Sim. curva da Rua Rocha, na frente dos campos de futebol, e esse é o Saracura Grande, que se junta com o Saracura Pequeno na 14 bis. Ele vem pela Cardeal Leme. E ele morre no Anhangabaú. Isso, aí vira Saracura e vai para o Anhangabaú, que vai para o Tamanduateí, que vai para o Tietê, que vai para a Bacia do Paraná, no Prata. A gente chama os 3 rios irmãos, né? Que é o Saracura, o Itororó pela 23 e o Bexiga. E aí os 3 se juntam no que seria a Praça da Bandeira atualmente, Terminal Bandeira de ônibus. Que era o Lago de Piques, não é? Que era o antigo Lago de Piques. Lago Piques, e lá era a porta do Bexiga, digamos, né? Porque subindo você ia para uma área rural da cidade, né? Você saía do centro. E então, isso é muito legal porque esses 3 rios irmãos, eles de alguma forma unem o território, né? Acho que o Bexiga, ele tem essa separação que a gente dos rios, as microbacias hidrográficas, mas de alguma forma essas lutas estão conectadas, né? Eu sei que mais para frente a gente vai falar do Parque do Rio Bexiga, Sim. mas de alguma forma isso acaba sendo um elemento identitário do bairro, assim, né? A presença do rio e as formas de ocupação por conta dessa presença hídrica, né? Um comentário, e aí voltando na questão assim das enchentes, é isso, é muito evidente, né? A 14 bis é um encontro do Saracura Pequeno e do Saracura Grande, uma área bem rebaixada do vale, e foi toda impermeabilizada nesse processo de urbanização predatório, assim, né? Um processo que não pensou na lógica que você está se assentando sobre Sim. a natureza, assim. Então, essa impermeabilização aparece muito nas enchentes, e cada prédio novo que vai sendo feito na mesma lógica, você vai impermeabilizando mais e contribuindo mais para as enchentes nessas baixadas. Inclusive, desde o início das obras do metrô, as enchentes elas subiram mais do que costumavam subir, né? Tem comércios ali, pequenos comércios na 9 de Julho descendo, que entrou água do jeito que não entrava e tal. E é uma coisa que... Comecinho da Manuel Dutra também, né? Começou a subir a Manuel Dutra. E é importante isso que o Rafael estava trazendo no início, que é esses modos de vida ligados aos rios, e que a gente vê muito tem fotos dos anos 20 que a gente encontrou no acervo da Faculdade de Saúde Pública, né, que eles iam fotografando córregos para ver as condições de instalação da população, lugares onde tem córregos, esgotos e tal. E aí tem umas fotos de trechos do córrego do Saracura Grande, e lá mais no fundo aparece um grupo de mulheres lavadeiras, Sim. vários tecidos estendidos assim no chão, nos arbustos e tal, alguns estábulos pequenos, assim. Então tem um tipo de atividade econômica de reprodução da vida, de reprodução material também, ou de prestar serviço para as casas da Paulista, sei lá, tinha gente que prestava serviços aproveitando do rio, né? Tem um cultivo de espécies ali que é muito interessante, a ligação disso com atualmente, por exemplo, porque numa dessas encostas da Rua Almirante Marques Leão, essa encosta verde grande que tem os lava-rápidos na frente,
Eu ia, inclusive, fazer essa pergunta sobre essas aguinhas que a gente vê Exatamente. escorrendo dali, se elas são bebíveis, porque eu morei ali na Marcos Leão muitos anos e aquela galera que lavava o carro usava. E mais um pouco pra frente, ali passando a Conselheiro Carrão, né, que tem um amigo, inclusive, e uma bica tomou a água dali. Aí eu falei assim, você pode tomar essa água? Mal não fez, porque ele está vivo até hoje, não teve nada. Exatamente. Mas o que significa, né? Por quê? Porque é curioso, né? A gente acabou de fazer um estudo que... Infelizmente a gente não tem o resultado Ainda para não. divulgar ainda. Que foi uns parceiros geólogos, uma empresa de geologia, um conhecido nosso, que foi muito parceiro e foi lá fazer essa coleta e levar para o laboratório. Então, de alguns pontos, pegou lá do pé da encosta, que fica saindo no chão, né, que sai na calçada. Sim. Conseguiu abrir um pouco ali, pegar direto. É uma água que nunca para, né? Pode estar meses sem chover. Exatamente. E pegou da bica também, porque na bica tem gente que toma banho, tem gente que lava para caminhoneiro lá para lavar o caminhão com a água da bica, que não para nunca. Então, porque aquele lava rápido, antes de ser o lava rápido, não sei se é o mesmo dono, mas na minha época não tinha um lava rápido ali. Era na calçada, né? Eles tinham lá, colocaram um banquinho. E todo mundo encostava o carro ali e pagava para eles, eles lavavam usando aquela água da bica. Passava o dia inteiro, começava às 7 horas da manhã e ia até umas 7 da noite. Já são alguns lava-rápidos, né? Não tem um só. É um complexo de complexo, não é à toa. Não é à toa. E aí, só para pegar esse gancho, assim, tem esse uso econômico, assim, né? Que começou na rua, depois vai se estabilizando, assim, mais alguns lotes viram os lava-rápidos e tal, que é uma coisa que a gente vê hoje, mas que nesse passado era muito... isso está registrado, as lavadeiras, que tem um tipo de atividade que tem uma certa forma de organização também comunitária, né? Tem a coisa até dos cantos, geralmente nesse tipo de trabalho, que você tá um monte de gente trabalhando junto e tal. É uma forma de prestar serviço para outras regiões lindeiras ali perto, mas também uma forma de um modo de vida ali, né? De reprodução da vida ali. Mas eu tinha comentado disso, mais uma coisa contemporânea nessa encosta, que é muito interessante, algumas pessoas que moram ali na frente, que relatam assim, minha mãe sempre pegava algumas coisas, colhia algumas coisas da encosta. Aí tanto para uso alimentício, para uso religioso, o pai Francisco no terreiro na Almirante Marques Leão, a mãe Jennifer fala que sempre pegou coisas da encosta. Sim. Então tem uma coisa que a encosta, aquela coisa do natural também ser fabricado, porque as pessoas plantam coisas, colhem. Então tem um uso ali que é muito essa coisa integrada, que é muito além do aspecto ambiental da encosta. A encosta é importante para não aumentar as enchentes, tem pontos de nascente ali que podiam ser melhor aproveitados também, virar uma fonte pública, sei lá. Sim. E tem um uso das pessoas ali, de colher coisas, assim, é um uso econômico assim, também, de reprodução da vida e cultural. Né? Você faz um uso religioso de algumas... Então isso tem uma coisa eu misturada. mesma fui lá assim, pegar a folha de pitanga, tomar banho. Exato. Aí eu acho que esse é um aspecto que isso não é visível, né, para a lógica mercado imobiliário, que é uma lógica, uma abstração, né? A terra é só um pedaço de planilha de Excel de valor ali, então essas coisas são abstraídas, se passa por cima. Então acho que é importante, quando a gente fala dos rios, vai além disso, você pega esses 3 rios, eles condensam essas formas de vida e tudo. Então, e nesse pedaço da grota, que é o Saracura Grande, por ter essas encostas ainda ali, as nascentes brotando, memórias como o seu Fernando Penteado do Vai sempre conta que tomava banho ali nesses pontos de nascente. Sim. Então tem uma história oral corrente e tal, e acho que tudo isso está muito vivo, né? Então é uma coisa integrada aqui para a gente defender e construir coisas novas em cima desse tipo de saber. Assim. Só complementando aqui, um dos trabalhos do coletivo, logo no início da nossa atuação, foi justamente mapear essas áreas de nascente e conseguimos a certificação delas pelo IGC, que é o Instituto Geográfico Cartográfico do Estado, porque elas não eram consideradas pela própria prefeitura na hora de aprovar os empreendimentos imobiliários. Então acho que
dar visibilidade a essas nascentes que se mostram visíveis no dia a dia, né? Basta caminhar pelo Almirante Marques de Leão, como a gente estava falando, as bicas e a água que está sempre brotando, faça sol, faça chuva, a água está lá presente. E aí a gente conseguiu essa certificação, conseguimos certificar 4 pontos de nascente, um na Garcia Fernandes, 2 na Almirante Marques de Leão, acho que 2 ou 3 na Almirante Marques de Leão, porque um dos empreendimentos que estavam sendo construídos, a prefeitura entendia que não tinha nascente. E aí com essa certificação, com esse laudo do IGC, a gente usou isso como instrumento nessa disputa jurídica pela preservação da área. Porque um argumento muito utilizado pelas construtoras e às vezes até pela prefeitura para poder anuir, né, dar o alvará de construção, é que se trata de área urbana consolidada e que já não tem mais função ecológica alguma essas áreas de nascente ou essas áreas verdes. E aí o que a gente tem conversado aqui, acho que a fala do Victor aponta que não, né? Que na verdade, para além da função ecológica de uma nascente, que é garantir a preservação do lençol freático e de áreas verdes, né, as nascentes e essas áreas verdes carregam também essa importância cultural, esses usos não vistos ou esses usos não valorizados, digamos assim, pelo mercado imobiliário, pela prefeitura. Então, de alguma forma, dar visibilidade a essas áreas é também dar uma visibilidade a essas formas diferentes de ocupação dessas áreas verdes e de uso, né? Acho que isso é muito, muito importante. E me parece um apagamento cultural progressivo, né? Porque havia os campos de futebol, futebol de várzea não à toa, porque é várzea mesmo, né? Para quem não sabe, o Vai-Vai nasceu de um time de futebol de várzea, que era o Cai-Cai, isso no meados dos anos 20. E os rios são fechados, depois a Vai-Vai sai de lá, há um empreendimento que está agora em construção na Rua Rocha, cujo anúncio não tem nenhuma referência ao Bexiga, né? Mora perto da Paulista, né? Como se o Bexiga não existia, ou seja, parece que há um progressivo apagamento cultural em nome da especulação imobiliária, né? A especulação imobiliária parece não quer. Não, tá nítido, exatamente, né? a especulação imobiliária não quer o Bexiga ali, não quer nem o nome. Não. Bexiga. Não mesmo. Se pudesse, acho que eles mudavam no Bexiga, né? E quando começou esse processo, por exemplo, de canalização dos rios? Porque o do Saracura Grande, ele é o mais recente, né? Acho que o quê? Dos anos 70? Entre o Saracura Grande começa nos anos 50 e acho que termina no começo dos anos 70. A Cardeal Leme é o último trecho que fica aberto. Então você pega o mapa de 58, já avançou um pouco no começo e a descida da rocha já tinha começado a ser fechada. E aí a Cardeal Leme fica o fundo das casas. Então sempre quando a gente às vezes faz caminhada com grupos assim para falar, contar isso, mostrar, é muito interessante como tem essas evidências arqueológicas na paisagem, né? Que na verdade é o casario da Rocha e da Almirante Marques Leão, tem lotes profundos, estreitos, profundos, que é uma evidência que dava um fundo para o rio, né? Para o trecho aberto da Cardeal Leme. Isso está lá até hoje. Esse tipo de empreendimento está começando a apagar essa evidência material, morfológica na paisagem urbana, né? Mas começa, na verdade, o trecho da 9 de julho ali, do Saracura Pequeno, para fazer o túnel ali embaixo do MASP. Isso começa a ser canalizado lá pelos anos 20, mas tem vários trechos diferentes, né? Esses tempos, a Luciana do Saracura Vai-Vai encontrou uma notícia de jornal de 1897, eu acho, que legal. Indicando umas tentativas de canalização bem ali na área. Então, a 14 bis era o Largo São Manuel, que tinha uma capelinha, que é totalmente também apagada da história. A gente tem um colega que é especialista em Irmandades dos Homens Pretos e que tem um livro muito bom tal sobre isso, que vai estar ajudando a gente a fazer essa pesquisa sobre essa capelinha.
divaguei aqui, mas a capelinha que é uma coisa, a gente no Saracura Vai está sempre falando, pô, é uma capela que foi demolida nos anos 20. Por que foi demolida uma capela? Claramente tem um aspecto... Eu fiz essa pergunta na minha cabeça agora. Exato. Gente, mas como assim destruir uma capela? Eu nem sabia que existia uma capela ali, né? Então, o que é provavelmente mais um desses movimentos de apagamento, racismo, Sim, né? com certeza. E há poucos relatos que aparecem dessa capela são, por exemplo, que a festa de Santa Cruz saía do Largo do Pix, ia subindo e passava por essa capela. Mas são coisas que são relatos muito... que vêm, às vezes, de algum depoimento, algum livro incorporou, mas de forma muito solta. Então, esse colega que é o Fabrício Forgani está fazendo essa pesquisa. E isso no Saracura Vai a gente sempre está atento também. É uma coisa que está do lado do sítio arqueológico, não está dentro. Mas isso para dizer, o Largo São Manuel é um dos primeiros trechos também que é canalizado por volta dos anos 20, mas a Luciana... Antes da construção da 9 de julho. Então, a construção da 9 de julho é principalmente nos anos 30, né? Sim. Mas é isso, ela vai se somando, alguns trechos vão sendo canalizados, fica um trecho grande do Saracura, Avenida Anhangabaú, era esse começo da 9 de julho, ele fica aberto também por um tempo, enfim, mas vai tendo algumas etapas, a 9 de julho é principalmente anos 30 que engata, né? Prestes Maia, né? A partir desses planos do Prestes Maia, mas o Saracura Grande fica aberto até... tem um projeto de lei dos anos 50, aí ele começa a ser fechado também aos poucos. Mas sem devagar muito nisso, acho que tem um processo importante de esse apagamento progressivo que você falou, que é de construção de infraestrutura. Sempre quando constrói uma infraestrutura tem uma leva de expulsão, né? Então tem essa região do quilombo do Saracura, no entorno do Saracura Grande, até em mapas antigos tem a parte da São Vicente, por exemplo, e quando chega a Lourenço Granato não existia e era um entroncamento de lotes sem uma rua, que a rua é a São Vicente e aí não tem várias ruas de acesso. Então as casas estão às vezes voltadas umas para as outras, que é uma certa evidência também de uma coisa mais organizada, de uma forma talvez mais comunitária, etc., do que uma coisa esquadrinhada pelas ruas e lotes oficiais, assim, né? Então isso é um aspecto ali de um parcelamento do solo, por exemplo, que as pessoas foram fazendo mais antigo, que foi sendo da primeira ocupação lá, talvez, dessa primeira ocupação do quilombo, talvez. E aí quando passa as ruas, você vai abrindo vias de infraestrutura que vão sendo as primeiras levas de expulsão, né? A Rua Rocha, quando se constrói os predinhos na encosta ali, a Adriana Terra que falou aqui, ela traz isso em alguns depoimentos também de pesquisa de mestrado que ela fez. Quando você constrói os prédios na Rua Rocha, tem uma leva de expulsão de pessoas do Vai-Vai, inclusive, e que vão indo para outros bairros, vários bairros que vão formando, inclusive acho que vão formando outras escolas, né? Exatamente. Acho que no Peruche tem esse muito relato. Na Zona Norte, né? Muito na Zona Norte, depois Cidade de Tiradentes tem vários relatos também, né? Sim. Que é uma coisa de se pensar como essa comunidade se expande, né, de certa forma, mas ela é muito um testemunho desses processos, né, de expulsão por conta de valorização imobiliária. Valorização imobiliária sempre tem a ver com construção de infraestrutura, porque a política urbana, como sempre foi feita, não gera nenhum instrumento para ser contrário a esse tipo de valorização. Você fecha um córrego, entre aspas, você qualifica, né, porque o córrego era visto como uma coisa de não higiênica. Então, você fecha o córrego, aí você gera valor naquela rua. O metrô agora é uma questão muito parecida. É uma infraestrutura, uma benfeitoria pública, uma infraestrutura muito importante, mas que vai gerar um impacto de valorização imobiliária enorme. Então a gente está sempre, desde os anos 20 a 100 anos, mais ou menos num processo meio parecido de camadas de valorização que precisa ter alguma coisa para conter, né? Sim. Como vocês do Salve Saracura articulam com os outros movimentos? Vocês conversam ou é tipo assim, separado? Saracura vai, etc e tal.
Eu acho que assim, a gênese do Salve Saracura é a partir desse diálogo com os outros movimentos e associações do bairro, né? Acho que as outras entrevistas que vocês fizeram aqui com o pessoal do bairro mostram que o Bexiga é um bairro extremamente organizado, que tem uma articulação política super importante, uma vida comunitária super importante. Então, o Salve Saracura é fruto desse caldo, né, que existe no bairro. Eu acho que a gente não inventou a roda em nenhum momento em termos de atuação. E como eu expliquei no começo, essa nossas reuniões itinerantes, a gente passou pela Livraria Simples, a Associação Mulheres Unidas Venceremos, o MUMB, né, que atualmente o Tim é o diretor e recebeu bastante das nossas reuniões. Isso fez com que a gente também criasse vínculos com o território e com outras organizações. Então, acho que o Salve Saracura, antes de tudo, ele está aberto a essas diversas formas comunitárias de organização do bairro, né? E justamente por conta disso é que a gente tem essa interface com vários outros coletivos e, como o Vitor explicou, o Saracura Vai, que é uma mobilização que compõe mais de 100 associações. O Salve Saracura é uma delas porque tem esse diálogo com as pautas são semelhantes de alguma forma, né? Sim. E acho que é isso. E, inclusive, isso acabou criando uma certa legitimidade da atuação do coletivo, né? A gente tem 5 anos, é bastante para você pensar, né, olhando para trás, mas é pouco também. Você vê, somos jovens ainda, mas a gente se vale muito dessa atuação com outros coletivos, com experiências em muitas outras áreas, justamente para alcançar lugares que sozinho a gente não alcançaria, né? Sim, legal, né? Que acaba todo mundo no mesmo propósito, né? Sim, sim. E é a troca de informação e acaba sendo de vocês todos e que acaba, no final das contas, todo mundo acaba ficando ligado, né, no que está acontecendo e entendendo, e assim, o melhor, né, todo mundo entendendo igual, né? Ninguém tá diferente, né? E eu acho que assim, o Bexiga, ele é um bairro diverso, né? A gente não tem como achar que existe um consenso em todas as pautas que a gente trabalha e tal. Acho que isso faz parte também da constituição do bairro e acho que existem disputas políticas de alguma forma, mas eu acho que existe também esse espaço de diálogo, né? O coletivo surge de uma demanda da rede social Bela Vista, que tem o nome de Bela Vista, mas que no fundo é a rede social do Bexiga. Sim. E que congrega esses diferentes atores do território, às vezes de forma conflituosa, mas pensando num propósito comum, que é pensar um bairro mais humano, mais justo, né, socialmente melhor. Então, acho que de alguma forma vem dessa gênese do coletivo, que é a própria gênese do Bexiga, dessa forma de organização comunitária, que é uma coisa que a gente se vê ameaçada de alguma forma, né? Acho que a gente está falando do avanço dos prédios, dessa gentrificação. Às vezes a gente cai num lugar comum, gentrificação, mas a gente percebe esses impactos invisíveis que no dia a dia vão se tornando visíveis, né? Então, que é o rompimento desse tecido social que tem no Bexiga, né? Sim. A gente sai na rua, você cumprimenta todo mundo, você conhece aquela famosa expressão, parece cidade do interior, parece um bairro do interior do Bexiga. Parece mesmo. Que a gente sai cumprimentando todo mundo, conhece da vendinha, conhece da loja. No grupo da rede social Bela Vista, vira e mexe, alguém tem um marceneiro para indicar, tal. Então vira essa coisa muito comunitária que acaba se rompendo, ou acaba se perdendo, se enfraquecendo, quando surgem edifícios que não dialogam com o entorno, seja com o entorno tombado, e não vem para atender uma demanda habitacional do próprio bairro, entendeu? Então essas qualificações urbanas nunca são destinadas para a população do bairro. Elas são destinadas para terceiros fora do bairro, que chegam no território sem entender o fluxo, sem entender como funciona. Os aluguéis acabam subindo, as pessoas que moram e que garantem o que o Bexiga é hoje, né, que trazem essa personalidade para o bairro, acabam sendo expulsas. Sim, verdade. Então, eu acho que é uma forma de se pensar. Às vezes não é nem intencional, mas a pessoa que vem de fora reclama do barulho. Mas o Bexiga é um bairro, né, o berço do samba. Então, como é que você vai reclamar do barulho? Sabendo que aquilo faz parte da identidade, né? Então acaba tendo essa... Inclusive a referência do Bexiga que é um bairro boêmio, né? Exato. Tem muitos bares, muitos restaurantes, né?
E a movimentação, desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, né? Então. E uma coisa, um exemplo disso é a Rua de Lazer, na Maria José. Sim, o laguinho. Maravilhosa. E aí construiu um empreendimento enorme na frente. Parece que tem gente que foi morar no empreendimento que começou a reclamar do barulho das crianças. Isso é um absurdo. Essa é uma lógica. Eu tinha o quê? Uns 13 anos de idade, 12. A aula sentiu drama e ensaiava lá. Entendeu? Sempre teve uma movimentação. Eles jogavam futebol lá. Entendeu? Então todo mundo se reencontrava ali. Então é umas coisas assim meio que acaba sendo um absurdo, né? Porque é uma galera nova que tá chegando, que tá reclamando, mas reclamando de algo que sempre existiu. E ninguém nunca reclamou. Né? Pelo contrário, as mães e quem não tem condição de levar o seu filho num shopping, pra praia, você vê que na época numa área privada, ali tá ali, para aquelas pessoas mesmo, entendeu? Aliás, é muito mais legal uma atividade de lazer na rua do que num shopping, né? Com certeza, não tem comparação. Essa história da Maria José, essa rua de lazer, eu acho que é um exemplo muito emblemático, porque é uma forma de qualificação ou de requalificação do espaço público pela própria comunidade, né? Sim. Acho que a Maria José, nessa área da quebrada do Bexiga, ela, por muito tempo, depósito de lixo, né? Acho que era ponto viciado de lixo e era perigoso, degradado. Os moradores se organizam, fecham e ela vira um polo de lazer, de cultura. E aquilo traz uma revitalização para que a própria comunidade possa usufruir, porque a gente vê, infelizmente, essas discussões no Compresp, que é o Conselho Municipal de Patrimônio da cidade, de que são áreas vazias, degradadas, perigosas e que por isso precisam ser ocupadas por prédios, né? A gente teve um dos conselheiros uma vez deu um parecer dizendo que não era na área da Maria José, era uma área na região da Grota do Bexiga, mas dizendo que ali era um estacionamento vazio e que o prédio iria requalificar o espaço. Quando a gente percebe que, na verdade, isso é uma falácia, porque o prédio não vem para requalificar o espaço, né? O prédio vem, na verdade, para dar uma destinação distinta, não pública, para o espaço. E quando o exemplo da Maria José aparece para mostrar que a comunidade pode ocupar aquele espaço que é público, para lazer, acessível, de graça para as crianças, aí a gente percebe o que está em disputa com a chegada desses empreendimentos, entendeu? E evidentemente que o Sábio Saracura nunca foi assim, não queremos prédio nenhum, vamos congelar o bairro. Acho que isso nunca esteve perto de um dos objetivos do coletivo, né? O pessoal das construtoras às vezes tenta taxar a gente como aqueles movimentos NIMBY, que se chama, que é Not in My Backyard, que em português significa eu não quero vizinhos no meu prédio, um movimento elitista de não queremos novas pessoas morando no bairro. Mas o que acontece, na verdade, não. A gente quer empreendimentos que, primeiro, respeitem o entorno tombado, respeitem as tipologias existentes, as pré-existências dos edifícios e dos modos de vida. E, em segundo lugar, seja destinada justamente para a população que precisa de moradia no bairro, né? A gente tem o Bexiga com maior número de cortiços, né? De moradias coletivas. Então, a gente precisa atender essa demanda habitacional com empreendimentos que não sejam espigões gigantescos e que acabem desestruturando essa forma de ocupação do bairro, né? E que receba essa população. Então, acho que esse é o desafio, de pensar formas de se preservar o bairro e também de atender essa demanda habitacional, principalmente para a população preta vulnerável que ocupa o bairro, né? Acho que não tem como deixar de falar do Bexiga sem pensar que é um bairro, antes de tudo, negro, né? Então, ele é também um bairro italiano, mas também, não só italiano. Os nordestinos que chegaram também nos anos 60, 70, acho que eles também têm características e trazem contribuem para a identidade do bairro, mas é justamente essa população mais vulnerável que precisa ser atendida. Então, a atuação do coletivo é um pouco nesse sentido, né? A gente não quer o congelamento do bairro, a gente quer, na verdade, que esses novos empreendimentos possam garantir a permanência da população e desses modos de vida, né, dessas práticas culturais. Aliás, uma das grandes vitórias do movimento foi ter barrado o empreendimento na Grota do Bexiga. Como esse empreendimento é um exemplo, que esse empreendimento foi barrado, é um exemplo de uma construção que não atende a essas demandas do bairro? E como é que foi essa vitória? Por que ele foi barrado?
Bom, ele é um exemplo mais eloquente possível, assim, uma ilustração perfeita, né? Porque é uma dessas encostas, né, na Rua Rocha, uma encosta verde que tem um papel ambiental muito importante de permeabilidade do solo, escoamento mesmo das águas, você pensando nas enchentes da 9 de julho, numa área muito próxima às nascentes, uma área que também tem um certo... tem água brotando de vez em quando, tal. É uma área que o lençol freático está muito superficial e justamente nesse lugar tão simbolicamente tão importante, né, para a história do bairro, em frente a onde era o campo de futebol, onde nasceu o Vai-Vai, naquele pedaço próximo à Rua Una. E o empreendimento, o que ele faz a implantação é um grande prédio, um prédio enorme que chegava a mais de 18 andares, 18 andares. 5, né, 3 de garagem, 18. Ele tinha, o projeto era faz um corte, então uma encosta muito, muito íngreme e grande e que fazia um corte de mais ou menos 5 subsolos, assim, que resultava mais ou menos em 5 subsolos, saindo um pouco meio que semi-enterrado, assim. E ele fazia isso então nessa parte que é uma porção ainda permeável e etc. Isso já tem uma contradição, uma coisa que não poderia ser aprovada em termos técnicos, assim. E aí fora isso ele intervém na paisagem que é tombada, na resolução de tombamento da Bela Vista do Compresp, né, do patrimônio histórico. Está expressamente dito ali preservar a percepção da geomorfologia, que é o que constitui esse pequeno vale aí, que é a grota. Então, esse prédio ele acaba com a percepção da geomorfologia. Quando você está descendo da Rua Rocha, você não vai ver mais direito ali. Quando você olha da Almirante Marques Leão para a Rocha, você não percebe mais o vale, né? Você vai edificando ele totalmente. Então, ele já é um exemplo péssimo desse ponto de vista da paisagem, do ponto de vista ambiental, e do ponto de vista social, porque ele se dizia um prédio de habitação social. Na verdade, ele era um prédio de algo que é chamado habitação de mercado popular, que é chama HMP, que é uma coisa que fica acima de 6 salários mínimos, por volta de 10 salários mínimos, que assim, isso não é habitação social, isso não tem um programa destinado para a população do bairro que precise de habitação. Então, é uma coisa para fazer estúdios para a classe média, jovens ou investidores, essa coisa que a gente está vendo na cidade inteira. Então, ele é um contra-exemplo em todos os sentidos. E foi um avanço, uma vitória muito grande, porque esse empreendimento ele foi aprovado no Compresp junto com outro empreendimento que agora está pronto quase na Almirante Marques Leão, que a gente entrou contra esses dois empreendimentos com recurso no Compresp, né? Eles foram aprovados e o coletivo entrou com recurso para tentar voltar essa aprovação. Na Almirante Marques Leão, ele foi aprovado depois de vários vai e vem. Aquela construção enorme. Uma construção enorme que barra totalmente essa vista que está dita na resolução de tombamento para ser preservada. Esse empreendimento no Almirante Marques Leão, ele está na frente de pontos de afloramento de água, assim, casas tombadas. De casas tombadas. Ele está em volta dele era tudo casas tombadas, bem na ponta assim de onde começa a grota. Esse foi aprovado e aí como foi uma sessão do Compresp conturbada, ficou para o final da sessão esse da Rua Rocha. E eles passaram a boiada, né, aprovaram assim na hora que a transmissão online não estava mais funcionando e aí aprovaram. Aí o nosso recurso foi em cima dessa primeira aprovação, ficou um tempo, um vai e vem, e é um grande avanço. Resumindo, assim, um grande avanço que, mais recentemente, a gente conseguiu que o Compresp, de certa forma, recuasse e aceitasse o recurso. Assim. E o Rafa pode falar melhor do ponto de vista jurídico. Assim. Eu acho que está em disputa atualmente no Compresp formas de interpretação da resolução de tombamento, né? Não vou entrar aqui nos detalhes do que exatamente um lado entende ou outro, mas, de alguma forma, o que está em disputa, basicamente, é entender o que está sendo tombado na resolução de tombamento, né? A grota do Bexiga, inclusive a gente fica falando aqui a grota, tal, Saracura, eu convido os nossos ouvintes a darem uma volta no Bexiga para entender o que é
essa morfologia da grota, né, que é uma área de vale. Então, se você desce a Seng e pega a rocha lá de cima, você vai conseguir ver o formato desse vale, né, com as duas encostas. Bom, dito isso, a ideia é que a resolução de tombamento estabelece 3 áreas envoltórias, ela chama de áreas envoltórias, que é a área da grota, a área que ele chama de área do Bexiga, que é uma porção do território do bairro, e a da Vila Itororó. Especificamente com relação à área da grota, o que o Compresp vinha entendendo é que ela não é uma área a ser preservada por si só, ela é só uma área envoltória que não tem valor próprio. Né? E o que o coletivo vem defendendo desde 2019 é que, embora ela conste como uma área envoltória, ela na verdade é uma área de especial preservação que tem que ser protegida como tal. Ela tem um valor paisagístico importante. E aí o que estava em discussão no recurso que a gente apresentou no Compresp era justamente essa interpretação. A encosta onde o prédio ia ser construído, com todos os problemas que o Vitor apontou, ela não é diretamente tombada pela resolução, mas ela faz parte da área da grota. E o que o Compresp entendeu, relatoria da conselheira Estela e da conselheira Eneida, né, que são as representantes do IAB, elas entenderam justamente que, por fazer parte da área da grota, ela tem que ter uma análise, um estudo mais detalhado sobre os impactos na paisagem. Eu acho que isso é super importante porque o Compresp, por conta das mudanças na gestão, composição dos conselheiros, enfim, acho que existe um certo aparelhamento do Compresp por parte da prefeitura em prol do mercado imobiliário, que a gente viu acontecendo com o Condefat também. Essa interpretação é cada vez mais permissiva para novos empreendimentos. Então, a grande vitória do coletivo, e é uma vitória parcial porque esse empreendimento, né, a aprovação do nosso recurso, o deferimento do nosso recurso, está sendo questionado judicialmente pela empresa, atualmente está em grau de recurso, no mandado de segurança, então a gente ainda tem o risco de reverter essa decisão, mas a grande vitória foi fazer com que o Compresp olhasse para a área da grota como uma área de especial interesse de preservação. Posso fazer adicionar uma coisa que essa área da grota, ela desde os anos 70 é lida a prefeitura, os órgãos técnicos, desde os anos 70 olham para ela como uma área para ser pensada com especificidades e não atropelada assim, só pela lógica do mercado. Então sempre teve planos específicos, às vezes melhores, às vezes piores, e nos anos 80 tem esse inventário geral, que aí começa a funcionar o Departamento de Patrimônio Histórico, faz um inventário muito detalhado, começa todo esse processo de tombamento, e aí tem um avanço muito grande, porque o patrimônio histórico tinha uma tradição de pensar monumentos, assim, né? Você vai tombar um casarão, esse casarão é um museu. Teatro municipal, né? Teatro municipal ou o casarão da Paulista, que vai virar um museu, e até hoje isso é muito presente, né? Mas já naquela época, nos anos 80, começa a ter uma visão que é uma coisa internacional, assim, da visão de patrimônio histórico, e que aqui tem um avanço muito importante, que é de definir essas áreas e entender o Bexiga como um conjunto. Sim. E aí não assim, só interessa aquele casarão na Rua dos Ingleses, esse tipo de coisa. E aí essa visão de conjunto, ela vai sendo disputada, aí lá nessa resolução de tombamento ela acaba entrando, só que ela é reduzida, assim, ela vai sendo reduzida nos nomes que ela tinha e ela vira essa área envoltória. E aí hoje, 20 anos depois que a resolução foi aprovada, hoje ela como na lei ela ficou escrita como área envoltória, hoje técnicos mais jovens, pressionados pelo mercado imobiliário, eles leem e falam, não, área envoltória na lei não tem significado. Mas na verdade tem uma história da escrita da lei que é dizer que é uma área de conjunto. Assim. Isso é uma visão importante porque ela tende a essa visão integradora que a gente está defendendo aqui, que é uma visão de conjunto, que é o casario que é ocupado, que é um cortiço ali, por exemplo, mas é um casario que faz parte de um conjunto, de uma morfologia urbana, que tem um modo de vida atrelado, as pessoas Exato. Moram ali, a criança brinca na rua, tem a encosta na frente, tem uma coisa integrada que é, uma vez que você vai quebrando esse tecido social, como o Rafa falou, e demolindo esse casario, você vai desmanchando toda essa aspectos que o próprio patrimônio quer resguardar.
Então, por isso, o patrimônio histórico e cultural, ele é portado pelas pessoas, né? E as pessoas que estão... Então, a própria resolução de tombamento tem um item que que indica trabalhar no sentido de garantir a permanência da população. Isso na lei, lá no tombamento da Bela Vista, está indicando. Precisa permanecer a população, porque senão você não preserva o patrimônio histórico. Então, essa coisa integrada já estava indicada nessa lei, mas aí vai passando o tempo, os técnicos ali que começam a ficar mais permissivos. Tinha uma certa tradição de técnicos que liam essa lei direito, porque sabiam quando ela foi feita. Participaram dos estudos e tal. E aí hoje isso está se perdendo, então tem uma necessidade de disputar essas leis. Sim. Enfim, aí só um parênteses, voltando um pouco para aquela coisa inicial, até do que é o coletivo, tem essa atuação conjunta com coletivos, associações do Bexiga, teve sempre aspectos assim de fazer cortejos na rua, eventos com as crianças, etc. Isso é muito presente também na atuação do coletivo, mas essas demandas assim de responder ao mercado imobiliário acabaram sempre levando a gente às vezes para ter um grupo de trabalho com poucas pessoas que ficam num trabalho técnico de escrever essas coisas, fazer um recurso, não sei o quê. Sim. Então tem uns momentos assim de vai e vem, que tem momentos que é fazer muitas reuniões, é sempre baseado em reuniões abertas, horizontais e tal. Aí de repente você vai tem uma hora que vira um pequeno grupo de trabalho para fazer essa frente, e aí mais essa integração, por exemplo, o Saracura vai sempre conseguindo sair um pouco, né, desse, porque senão você é sugado e vai ficando uma coisa super técnica. Sim, mas verdade. É uma disputa importante, né, disputar a lei ali é uma frente importante. É uma disputa importante, e também não dá para você só falar uma vez, né? É um trabalho que você tem que estar falando diariamente, toda hora, até que entre na cabeça, né, das pessoas. Qual é a importância de preservar um Bexiga afro-brasileiro? Então, e aí isso tá assim, é fundamental, e acho que é uma medida da importância disso para o Salve Saracura também está no quanto a gente participa no Saracura Vai. Assim, a gente tem grande parte das nossas energias hoje estão em colaborar junto com o Saracura Vai. Desde do início, né, nesse primeiro evento que foi no Vai em 2019, um primeiro evento com vários grupos e associações que foi no Vai, tem um cartazinho que ia indicando alguns temas assim, e um deles é Quilombos do Bexiga. Isso era 2019, né, ainda não estava um assunto tão evidente, tão disputado assim, então acho que isso é uma coisa que sempre teve em vista. A gente chegou a fazer nessa interface técnica, e a gente fez um pedido de abertura de tombamento. É uma coisa burocrática, mas a gente fez um pedido que o DPH estudasse uma nova camada de proteção dessa área da grota, considerando o Vai, o terreiro da Mãe Jennifer, alguns pontos que não estão nessa resolução existente de tombamento. Sim. Então, e considerando as encostas, essa integração. Quando a gente fez isso, nesse texto mesmo estava sempre a questão do quilombo, da população negra atual, né? E acho que isso está em disputa, que é a memória negra no bairro, mas não só a memória, né? Como isso continua sendo um bairro negro também, um território que isso precisa ser defendido, a permanência da população nesse sentido. Isso é fundamental, isso acho que está na frente das lutas, né? Eu acho que a importância é toda, né, de se pensar um Bexiga afro, justamente porque a origem do território é negra, né, com a presença do quilombo, negra e indígena. Então acho que as políticas sistemáticas racistas de apagamento da presença negra, não só no Bexiga, né, na cidade de São Paulo como um todo, as políticas de incentivo à imigração europeia, branca, e justamente para funcionar como instrumento de apagamento da presença negra, é refletida no Bexiga, de que forma isso foi sendo apagado. Então, garantir a preservação dessa memória e das materialidades dessa memória, que muitas vezes foi negada para a população negra, de alguma forma, dizer que aquele território, antes de tudo, era um território negro. Garantir a preservação do território e da memória desse território, né? Quem ocupou esse território, o que eles faziam, o que eles fazem. Sim. Então, de alguma forma, isso é essencial, a gente pensar formas de preservação
que não seja excludente de uma memória ou de outra também, né? A gente não está aqui disputando qual memória é mais importante, a gente não tem esse debate. Às vezes parece que ressaltar a presença negra no Bexiga é diminuir a italiana. Não, acho que existe uma coexistência, né? Mas a gente sabe também que a memória negra foi sistematicamente apagada por eles mesmo, né? Um projeto político de apagamento. Então, resgatar essa memória, não gosto muito de usar a palavra resgatar, mas de trazer à luz, né, essa presença é essencial justamente como uma medida de reparação dessas políticas de apagamento. E tem esse aspecto que a gente sempre fala dos modos de vida e assim, tendo cuidado para não essencializar, né, assim, mas tem uma coisa de modos de vida que os empreendimentos imobiliários são essa abstração, né, como eu falei em outro momento, que abstrai porque é como se todos os modos de vida pudessem se reduzir a um apartamento de 30 metros quadrados no 5º andar, 10º andar, e ser perdendo totalmente essa relação com a calçada, com o chão. Como se todo mundo quisesse morar assim, né? Totalitário esse pensamento. Como se isso pudesse, né, reduzir a experiência urbana e de vida e de comunidade. E aí eu acho que tem uma questão importante também dos modos de vida da população negra tradicionalmente no Bexiga, tradicionalmente, historicamente e atualmente. E eu acho muito importante assim, um exemplo, tem um projeto dos anos 70 para reformular toda essa área, com umas torres, hotel, aí algumas coisas interessantes também, escolas, encostas preservadas e tal. Um projeto da prefeitura. Se esse projeto tivesse acontecido e esses prédios tivessem sido feitos, não teria o pai Francisco ido para aquela casinha onde o terreiro está até hoje, que foi no fim dos anos 70. Ele não teria ido se instalar no terreiro no 10º andar de uma torre que ia ter feito uma troca generalizada assim, da população. Essa relação, o Vai-Vai como lugar, como um centro de sociabilidade que dá uma liga no território fundamental, tudo isso está associado com a questão da população negra. São laços comunitários, sociais, práticas, essa coisa que a gente falou das encostas, a forma como... Não eram os italianos que usavam, que pegavam uma planta para fazer algum uso cultural, religioso, por exemplo, e a segunda sede do MNU ser ali também, para mim, é uma coisa... não teria sido se fosse aqueles prédios que estavam previstos nos anos 80. Então, esse não teria sido, assim, as coisas puderam ser do jeito que a gente conhece, porque esse casario foi preservado com várias questões, mas tem o casario, as crianças estão brincando na rua, porque esse tipo de paisagem material também viabiliza isso. Não só, né, não é só nesse casario que isso pode acontecer, mas se são prédios genéricos de empreendimentos imobiliários, você corta a possibilidade dessas relações também, né? Eu acho que isso tem a ver com a população negra, a permanência, né? E a própria construção do metrô, né? Porque a Solange e a Adriana, quando estiveram aqui, elas falaram sobre isso. Você não derrubou o MASP para fazer uma estação de metrô, né? Você não derrubaria a Quiropita, você não derrubaria a Praça Dom Orione, você derrubou a Vai-Vai, que existe há mais tempo ali do que o MASP, até do que a Quiropita, se eu não me engano. É um absurdo, né? E aí a gente vai em torno disso, né? O que é um tombamento, né? Um tombamento de um espaço, né? De uma construção, e um tombamento exatamente de uma atividade cultural, que é um bem imaterial também, né? E o que está significando isso, né? Essa construção do metrô que ignorou também a existência de um sítio arqueológico ali, de um sítio arqueológico que mostra a ancestralidade do bairro, né? Aqui, como está essa história? Existem como andaram esses estudos em torno do sítio arqueológico e da construção do metrô em cima desse sítio arqueológico e a expulsão, não sei se eu posso dizer, mas assim, o fato da Vai-Vai não estar mais ali. Sim. Não, só puxando um gancho, você falou do tombamento, né? E aí tudo isso que a gente falou das áreas envoltórias, essa área de preservação da grota,
é uma loucura, porque na história, os mapas iniciais, os primeiros projetos de tombamento sempre iam até Vai-Vai, até 14 bis. Isso, a lei que ficou, a resolução de 2002, eles cortaram. Então, assim, isso vai até uma certa altura da Rua Rocha, e aí tem um bico ali que iria até o Vai-Vai, e cortaram, assim, obviamente proposital, que tiraram a proteção que ia tombar o Vai-Vai. Mais uma coisa evidente, Sim. assim, de uma tentativa de deixar ali desprotegido. Assim, isso é uma Tentativa de apagar. de né, apagar, uma história, de deixar né? desprotegido, porque sabe que ia ter essa pressão e que agora a gente vê... É isso, né? Em 2015 tinha uma notícia de jornal dizendo que tinha desviado, o metrô não ia mais passar no Vai-Vai. Aí depois começa um certo assédio ali para tentar negociar isso, tudo, enfim, aí dá nesse... Mas o simples fato de eles cogitarem fazer na sede Exato. do Vai-Vai já é um exemplo muito evidente desse racismo institucional, né? Assim, jamais se cogitaria, nem se pensaria em ter que desapropriar a Queropita, por exemplo, o MASP, que seja. Então eu acho que a escolha já é o primeiro indicativo dessa política institucional racista, né? O segundo momento que o pessoal aqui, a Adriana e a Sol falaram, é que a negociação em 2015 foi superada, ok, a gente consegue achar outro local, ou seja, não era um problema locacional, existia uma alternativa locacional para a construção da estação, então não era algo imprescindível de se fazer nesse local. E em 2020, 2021, quando as obras são retomadas, muda a concessionária, enfim, eles voltam a sediar o Vai-Vai no momento de fragilidade da escola, né, no meio da pandemia. A escola acaba cedendo, né, de forma... essa negociação é um tanto questionável. Enfim, ela acaba cedendo e aí aparece na construção da estação os primeiros vestígios do sítio arqueológico. Eu acho que de alguma forma a construção da estação revela essa materialidade que estava escondida e que agora torna ainda mais importante pensar formas de preservação desse patrimônio que emerge, né? Talvez se a Vai-Vai não tivesse saído, não se teria revelado esse sítio arqueológico. Ela saiu, é um fato consumado, infelizmente. As imagens da destruição, né, da sede do Vai-Vai é algo assim, muito triste. Mas agora Demais. a gente, eu fiquei assim, muito mal, porque é justamente o símbolo dessa sociabilidade negra no território foi removido de forma brutal, violenta. E estratégica. E estratégica, Sim. né? Então, ver isso saindo do território é algo assim inimaginável, né? Mas a partir disso, um novo cenário se revela, que o surgimento dessa materialidade que vai ser utilizado como instrumento de luta de preservação da memória. Essencialmente, precisamos fazer com que o Vai-Vai volte para o território. Atualmente está sem sede a escola, então a gente precisa dessa mobilização política que já está acontecendo, de que ele volte para o território. Né? Tem o Teatro Zácaros, o antigo Teatro Zácaros, que atualmente Sim. pode receber a Tá escola. rolando, não sei se continua, mas tá rolando um Tem um baixo abaixo-assinado, né? também. E, inclusive, foi diretriz do Compresp de que o Conselho de Patrimônio fizesse esse monitoramento até a instalação definitiva no território, justamente pela importância que o Vai-Vai desempenha, né? Os modos de fazer, né? Esse patrimônio imaterial que o Diego falou, as práticas culturais. Mas a grande questão do sítio arqueológico é isso. Bom, temos essa situação agora e a gente precisa que isso seja tratado como tal, né? Porque Sim. se não fosse a atuação do movimento Saracura Vai-Vai, isso seria tratado de forma rápida, silenciosa e sem ser dada a devida Eles tentaram importância. fazer isso, né? Tentaram. Na verdade, eles tentaram fazer isso, mas... E seguem tentando de alguma forma, né? Mas... E a gente teve recentemente, foi segunda-feira, se eu não me engano, a mudança do nome da estação. Foi uma mudança parcial, né? A gente considera dentro do movimento como... Ainda não tem Vai-Vai. Exato. Então foi uma mudança parcial porque de 14 bis ficou 14 bis Saracura. Mas, de novo, a gente esconde um elemento essencial do território, que é o Vai-Vai, que é a presença negra do É um absurdo, território. né? Tomaram nossa quadra, fizeram aquele buraco que traz um monte de dor de cabeça, né? Vamos ser sinceros, né? Imagina para aquelas pessoas que moram ali, próxima, né? E fizeram tudo isso e não quer colocar o nome da escola que estava ali quietinha, né? E é demais, né? Nesse ponto do sítio arqueológico tem esse... Imagino que o Saracura Vai-Vai, elas comentaram aqui, mas tem
essa negação do próprio IPHAN, né, no começo, assim, que o IPHAN que é da empresa de responsável... arqueologia, né? Todos eles, né? E o IPHAN como órgão federal ali ainda acho que era 2020 e pouco tempo tem uma diz expressamente assim que como se não tivesse interesse arqueológico. 17 depois que liberado em 20. Liberou a empresa, né, que ia fazer o metrô. Eles liberaram a empresa de fazer pesquisas arqueológicas. Assim, como se, não, aqui não tem nada. E aí a empresa acabou fazendo porque sabia que precisava se resguardar legalmente. Em algum momento fez por via das dúvidas. Aí, obviamente, começou a achar um monte de coisas. E eles sempre querendo atropelar porque não queriam achar mais coisas. Então, cada vez que... É isso, obviamente, cada vez que você escava... Isso era muito sabido, né? Assim, é uma coisa muito evidente. Assim, é muito conhecido que tem uma história profunda lá, e logo em cima desse eixo do rio, obviamente você vai cruzar com várias estruturas dessas camadas de canalização, de casario e tudo. Assim. Então eles tentaram passar por cima para evitar essa dor de cabeça. Agora... Eles tentaram passar por cima para evitar a dor de cabeça e não evitou nada. Agora vai ser uma estação histórica com trechos de estrutura Sim. preservados lá. Uma das lutas agora. Me conta uma coisa aqui, gente. Como vai ser o samba nascente na Casa Mestre Ananias? Tava ansioso para esse convite. Que dia que é? Nossa festa de 5 anos vai ser dia 28 de julho, um domingo. Vai ser na Casa Mestre Ananias, né? Parceria com o Minhoca, que toca a casa. Vai ter samba a partir das 2 horas. E o samba na casa, né? A festa começa às 2, mas deve ir até umas 8, 9 horas. Sim. E a ideia é isso, né? Acho que uma das grandes conquistas do Salve Saracura foi esse enraizamento no território. Foi contribuir nessa costura do tecido social, de alguma forma. Então, nada mais justo do que a gente celebrar com a comunidade, com outras associações, coletivos, entidades que foram parceiras e que são parceiros do coletivo nessa navegação pelas águas do Saracura. Então, a ideia é a casa aberta, samba, a gente está oferecendo um caldinho até acabar a panela. E é isso, estar junto, celebrar, acho que celebrar essa vida comunitária, as vitórias do coletivo, mas acima de tudo, essa luta comunitária que faz o Bexiga ser o que é. Então, salvem na agenda, domingo, 28 de julho, a partir das 2. 28 de julho, eu estarei lá. Com certeza. Não, por favor. Eu gosto muito da casa do Mestre Ananias, acho acolhedora. Eu acho que é uma síntese do que é esse Bexiga, né? Sim. Essa presença a luta é festa também. A luta é festa. A luta é festa, é verdade. Uma coisa, desculpa, aliás, só que o Zé Celso falava numa reunião que a gente fez com o Zé Celso no evento, né? Ele falava que era importante celebrar na luta, né? Que é muito árduo um coletivo pequeno de bairro lutar contra construtoras, empreendimentos imobiliários. É uma luta muito desigual, às vezes muito cansativa, a gente não ganha um centavo para fazer o que a gente faz. Então, celebrar é importante. Felicidade guerreira. A felicidade guerreira, exato. Legal. Aliás, sigam o Salve Saracura nas redes sociais. Aliás, a gente também, B13 Bela Vista. Por favor. E vocês estão no Instagram e tem alguma outra rede? Não, para as pessoas se informarem. O principal contato é Instagram. Salve Saracura, né? Isso. E por último, a gente falou do Zé aqui. E está em andamento o Parque do Rio Bexiga, né? O terreno finalmente, né, foi aprovado como a prefeitura, como parque. E como vocês veem o parque ali, naquele terreno, o que isso pode trazer para o bairro e aí há projetos em disputa também, né? Quais são esses projetos, o que está em disputa ali e o que isso pode mudar também, o que isso pode trazer para as pessoas que moram no Bexiga? O Parque do Rio Bexiga é uma conquista incrível, né? Fundamental de luta, né? De décadas de luta, né? Que a gente celebra muito. E o Parque do Rio Bexiga, as pessoas envolvidas também são, acho que, parceiros importantes para a gente do Salve Saracura também. É uma referência importante, de certa forma. Acho que desde o começo as coisas estão interligadas, em conjunto, né? em algumas frentes. Em conjunto.
E tem questões muito relacionadas, né, que têm sido levantadas nessa disputa dos projetos, questões ambientais assim fundamentais para serem pensadas. E essa integração social, ambiental, a gente tem conversado muito nos movimentos assim, que precisa ser algo a ser observado. Assim. Acho que esse é um objetivo agora que teve essa primeira conquista. Acho que a construção disso precisa ser feita de uma forma integrada, fundamental. A gente ouve ali, né, sabe que tem projetos em disputa, tipo fazer um piscinão com um parque em cima, que é uma forma de impermeabilizar totalmente, que é uma coisa antiga e que a gente sabe que gera mais enchente, mais problema. É uma tentativa, né, dessa epistemologia aí de desenvolvimento do asfaltão. E um pessoal organizado na luta em torno do Parque do Rio Bexiga e o pessoal da oficina tem apresentado sempre um projeto de um solo permeável, de recuperação de um trecho do rio, né, do Rio Bexiga, que é uma visão muito importante, assim, muito atual, no sentido de não reproduzir o erro, né, os problemas, e que o que a gente tem conversado muito entre os movimentos é como compatibilizar isso com demandas do bairro, do entorno, com as crianças do bairro, os diferentes movimentos que atuam e tudo, e isso é uma construção coletiva que está começando a ser feita também. Muita coisa já foi feita. A oficina sempre buscou chamar os grupos mais atuantes para mostrar o projeto que estavam discutindo. Então acho que é uma coisa que agora é uma construção muito importante, e a gente, Salve Saracura Vai, assim, tá muito... Começamos agora de novo, agora que foi aprovado, a gente na conversa com o pessoal envolvido no Parque do Rio Bexiga, a gente começou agora a se mobilizar para tentar colaborar no sentido de propor instrumentos urbanísticos, e aí de novo aquela conversa meio técnica, mas propor instrumentos urbanísticos para garantir uma contra esse efeito de quando uma infraestrutura vem, ela valoriza e ela expulsa a população do entorno. Então a gente está começando a tentar trabalhar em conjunto para propor instrumentos para garantir que a população da Rua da Abolição, que mora nos casarios ali em volta, não seja expulsa por uma evidente valorização, por um resultado de valorização imobiliária, porque vai ter um equipamento maravilhoso lá, que é um parque, uma área verde. Isso sempre gera valorização. Reconhecendo isso, a gente precisa atuar nessa frente. Então acho que isso é uma coisa que só soma, né, com o movimento do parque, não tem nenhuma contradição, assim, mas é algo que hoje é uma coisa mais, acho que atual, no sentido que tem que ser feita, que é urgente, é que isso seja feito de uma forma integrada e que não gere mais um parque com um entorno supervalorizado, com uma nova população descolada que expulsou a população anterior. E aí, nesse sentido, só para dar um exemplo, que no Saracura Vai a gente construiu uma coisa muito importante no plano diretor, que foi uma coisa inédita, que pela primeira vez entrou uma menção bem nítida à questão racial no plano diretor, então no plano diretor, depois no zoneamento, isso com uma participação muito importante, uma certa liderança assim, da Gisele Brito, do Instituto Peregum, que compõe o Saracura Vai. E isso foi um dispositivo importante para dizer, aqui no Bexiga, as intervenções, resumindo um pouco, né, sintetizando bastante, sim, mas aqui nesse perímetro do Bexiga tem questões de patrimônio histórico, etc. As intervenções feitas aqui, empreendimentos feitos aqui, precisam observar o perfil racial do município e o perfil racial do bairro. Então, você fazer uma equalização, isso não pode valorizações, então uma benfeitoria urbana como um parque, ele não pode acabar naturalizando um processo de troca de população e de embranquecimento. Então isso é fundamental que tenha cada vez mais dispositivos de lei, que é que nem as cotas raciais, é um dispositivo contracíclico, tipo, contra o ciclo de naturalização do embranquecimento, né? Então, isso é uma coisa que está começando a ser discutida para isso. Ter um parque que é um
um equipamento maravilhoso, muito importante, resultado de uma luta que tem que ser celebrada. Agora, para construir ele, a gente acha muito importante que venha junto com esse mecanismo. Então, para ter, de fato, essa integração da questão ambiental e social junta e com a cara do Bexiga, né? Que a coisa seja a população, a comunidade ocupando e tal, né? Acho que é só... A ideia do parque, é muito interessante esse projeto apresentado pelo grupo, à frente das discussões do parque, é justamente, acho que, trazer a presença do rio, né? Acho que os rios irmãos do Bexiga, como a gente fala, às vezes são invisibilizados nesse processo de ocupação urbana, né? A gente fez uma atividade com crianças da escola Marina Saraiva, lá na Major Diogo. Ah, sim. E aí a gente fez um percurso com elas pela microbacia do Rio Bexiga, passando alguns pontos de nascente, fomos no terreno do parque, terminamos na Câmara Municipal justamente para ver a Praça da Bandeira, onde tem a união dos 3 rios. Então, acho que trazer a presença do rio, né, é super interessante em termos de disputa política, de que ali passa um rio, né? Então, acho que esse projeto ele é muito importante. Como eu falei, são rios irmãos, então as lutas são irmãs. A gente do Salve Saracura dialogou e dialoga bastante com o pessoal do Parque do Rio Bexiga, o pessoal da oficina, assim como outras associações. Sim, e o legal, desculpa te interromper, Claro. é que, assim, vocês estão participando, as crianças também, né? Sim. Então, ou seja, elas já vão crescendo, já sabendo que tem essa luta aí e ajuda a não apagar, né? Exato. Porque é através delas que vai dar continuidade, né? E é super legal que Legal. essa atividade que a gente fez, a atividade final, a gente imprimiu um mapa nos pontos onde a gente ia passando e elas iam fazendo anotações, né? E aí muitas dessas anotações eram as crianças impressionadas ou maravilhadas ou curiosas, ao menos, com a presença do rio, né? Sim. Então, eu acho que esse rio invisibilizado, quando o projeto se propõe a renaturalizar pelo menos um trecho, eu acho que vai nesse sentido. Mas, né, o Vitor traz um ponto que a gente tem discutido, que em momento algum significa uma oposição ao parque, não existe conflito em termos de contradição, né? É simplesmente um equipamento público desse porte tem que ser pensado para ser usufruído pela própria população local, né? Eu acho que pensar em instrumentos urbanísticos que mitiguem essa gentrificação que vai acontecer com o surgimento do parque. Então, eu acho que o parque é bem-vindo e, assim como esses instrumentos, têm que ser pensados, porque senão a gente pode estar aqui e virar um Parque Augusta, de que o entorno acaba se valorizando, expulsa a população e tchau, né? Sim. É aquele velho debate de tipo, vamos qualificar o bairro para que as pessoas possam, os moradores, né, principalmente a população mais vulnerável, possam usufruir dessa infraestrutura pública. E que vale dizer, a Luciana do Saracura Vai lembra, e o Adão também, fundador do MNU, sempre lembram assim como disputar isso é também um legado do Zé Celso, assim, né? Porque o Oficina recebeu uma das primeiras reuniões do MNU e das mobilizações feitas no fim dos anos 70. Então é uma integração que é um tipo de luta que está conjunta, que tem que estar conjunta. Então agora isso não tem contradição de fato. Agora a coisa a gente vai somar nessa luta para fazer o equipamento. Ainda não teve aprovação definitiva, né? Esse é o ponto. Foi votado em primeira votação, aprovou, mas a segunda votação é nessa semana que começa. A partir do dia 20 tem a previsão de a qualquer momento ser inserido em pauta. Então acho que é importante a gente ficar mobilizado e acompanhando isso, porque a gente sabe que existem, né, a direita está forte de alguma forma querendo direcionar esse projeto para outros lados, né? Inclusive Sim. A gente viu uma aberração, enfim, não vou nem dar muita corda para isso, de querer mudar o nome do parque, mas eu acho que então a segunda votação, e é nesse momento que a gente tem que discutir, né, esses instrumentos urbanísticos para se pensar em formas de mitigar a expulsão da população, que é condizente não só com a resolução de tombamento, mas também com esse novo dispositivo que foi inserido na legislação municipal, no plano diretor e na lei de zoneamento. Então, essa semana e a próxima vão ser decisivas nesse processo de disputa na Câmara Municipal, porque daí o dinheiro está destinado, a negociação do valor foi fechada, falta aprovar em segunda votação, com a possibilidade de emendas que acabem ou distorcendo ou prejudicando a proposta de parque. Então, acho que essa disputa ainda
tem capítulos a serem Gente, mas que perturbação, Não, né? não tem Eles minuto de gostam de sossego. dificultar as coisas, aceita, né? Deixa Não tem aí. minuto de sossego. E é muito bom que o próximo enredo da Vai Vai seja José Nossa, Celso isso vai ser Martins maravilhoso. Corrêa. Verdade. O que vocês acharam sobre isso? Acho lindo, uma linda homenagem, porque... e agora, assim, depois, né, no dia, o velório do Zé Celso com a bandeira do Vai Vai, é uma coisa muito significativa do Bexiga. Eu assim, estava né? no Acho casamento de Zé com Marcelo. É sério? E o Zé tava de cadeira de roda, ele tava com problema de mobilidade e tal, que ele tinha caído. E o único momento em que ele levantou foi quando a Vai Vai entrou com a bateria, que foi maravilhoso. Enfim. É isso. Gente, a gente agradece demais. Eu amei. Quem sabe um dia a gente ainda veja os rios do Bexiga aflorarem. Se Deus quiser, os orixás também, que é o que queremos, né? Axé. Com a população do Bexiga, com esse bairro forte culturalmente, vivo, com a Vai Vai ali, com o Teatro Oficina, com o Parque do Rio Bexiga, enfim. Cortejo do Vai Vai no entorno do Rio. Puta, que maravilha. Maravilhoso. Verdade. Veremos. Se Deus quiser. Gente, foi ótimo. Obrigado. Valeu viu? demais. Obrigado demais. Uma coisa que a gente não falou, estamos aqui, os dois homens brancos aqui, não representamos a diversidade do Salve Saracura, que é maior, né? A gente está falando aqui. Sim. A gente não se apresentou coletivo assim, né? Como eu falei, ele sempre cresce, diminui, tem coisa técnica, cortejos, umas coisas assim, mas é isso, estamos representando um grupo maior de pessoas que... E representaram muito bem. Fomos nós. Mas É isso aí, mas obrigado Sucesso mais para uma vez. vocês, boa sorte, né? Então, estamos todos juntos, né? Inclusive, isso aí vale para vocês da Bela Vista, do Bexiga. Vamos se atentar, vamos procurar saber, porque não é uma coisa só para vocês, né? Sim. E nem só para mim, é para todo mundo, para os filhos da gente, netos da gente. São coisas importantíssimas que precisam ser discutidas, pensadas e estamos aí, juntíssimo, né? Maravilhoso. Obrigado Sim. pelo espaço aí, muito bom, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado a vocês. E até a próxima, gente. Sigam a gente. B13 Bela Vista. Estaremos de volta aí com mais papo. Salve Saracura também, por favor, sigam. Exatamente, por favor. Fiquem atentos, porque informações vocês têm de vários veículos, né? Né? Aqui, o que não falta é informação, então vamos se ligar, né? É isso, Valeu, gente. Valeu. Boa tarde, boa noite, bom dia.